Olá, concurseiros, concurseiras, tudo bem? Então, dando sequência ao nosso estudo para Sorocaba, nós vamos estudar hoje um decreto que fala sobre estágio probatório, tema que cai muito, né? Porque todo funcionário público tem que saber sobre estágio probatório, que é importante, né? Para você ser servidor público, você tem que passar no concurso. Passou no concurso, foi aprovado, habilitado, está dentro das vagas, tem que ser chamado para tomar posse. Tomou posse, você tem aquele período de estágio probatório e é importante você saber disso. E as bancas gostam de perguntar sobre isso. E já aproveitando, gente, a gente organizou o material, né, pessoal do Excurso, de legislação, para você ter lá o que cai no diretor, já está todas as leis compiladas lá, e além disso você vai receber, caso você queira adquirir, você vai receber por semana 10 questões de português, 10 de matemática, 10 de legislação e pedagógico, tá? E também você vai ter acesso aos PowerPoints aqui das nossas aulas. Então já está organizadinho o material, é bem bacana, gente, para você poder ganhar tempo, né? E o preço é bem acessível a todos. Então vamos lá, gente, eu vou diminuir a tela aqui e vamos lá estudar esse decreto que cai em todos, gente, todos os cargos cai esse decreto 22.120 de 28 de dezembro de 2015. Por isso, quando você recebe o material, esse decreto já está lá, já está separadinho, né? Então já ajuda você a estudar, você ganhar tempo. E o que esse decreto vai falar? Ele vai falar da regulamentação do estágio probatório, tá? Então, é um importante tema aí. Artigo 1, o que diz? Estará em cumprimento de estágio probatório todo servidor nomeado para o cargo efetivo pelo período de 3 anos, né, de efetivo exercício. Então, qual é o período do estágio probatório? 3 anos, tá, gente? 3 anos de efetivo exercício, nunca esqueça disso. Efetivo exercício, você tem que estar ali no cargo, trabalhando, normal, para você passar pelo estágio probatório. Passou pelo estágio probatório, aí você já vai virar um servidor estável, né? Você vai virar um servidor de carreira mesmo, né? Com estabilidade garantida, lá, tudo certo. Artigo 2, o estágio probatório. Esse tema é importante, eu acho que isso pode virar pergunta. O estágio probatório é composto de 3 fases, tá vendo? Estágio probatório lá em Sorocaba, dividido em 3 fases, cada uma de 12 meses, contadas a partir do primeiro dia de efetivo exercício, sem as quais devidamente cumpridas e com aprovação o servidor não alcançará a estabilidade, tá? Então, olha só, gente, é importante ver aqui 3 fases, né? Cada uma de 12 meses. Como eu disse, as bancas gostam muito de pegar esses artigos e modificarem, fazer perguntas. Por quê, gente? Na prova de legislação, as bancas não gostam de complicar muito para não ter muito recurso. Então, eles fazem sempre com base na letra da lei, mudando alguma coisa, porque aí não tem recurso, tá? É direto. Então, prestem muita atenção. 3 anos, 3 fases, dividida cada uma em 12 meses. Isso você tem que guardar aí. Já coloquei aqui uma questão que é do Instituto Fábio Inácio. Isso aqui fui eu que inventei essa questão, baseada em outras provas. Por quê, gente? É muito difícil achar a questão anterior, até porque às vezes a lei muda e tal, e os concursos normalmente são de 4 em 4 anos, né? Então, até a legislação já modificou, provavelmente de 2015, né? Então, às vezes tem até mudança. Então, o que diz o decreto de 22.120 de 2015? O estágio probatório está composto. Aí ele vem na A, de 4 fases, cada uma de 6 meses, contadas a partir do primeiro dia efetivo exercício, sem as quais devidamente cumpridos e com aprovação o servidor não alcançará estabilidade. De 2 fases, cada uma de 18 meses, contadas a partir do primeiro dia de efetivo exercício, sem as quais devidamente cumpridos e com aprovação o servidor não alcançará estabilidade. De 6 meses, cada 4, contado a partir do primeiro dia
de efetivo exercício sem as quais devidamente cumpridas e com aprovação o servidor alcançará a estabilidade, de 3 fases, cada um com 12 meses contados a partir do primeiro dia de efetivo exercício, sem as quais cumpridas e com aprovação o servidor não alcançará a estabilidade, e de uma fase de 36 meses. Gente, eu quero chamar a atenção aqui nessa questão. É claro, nós acabamos de falar, você sabe que a alternativa correta aqui é a alternativa D, né? De 3 fases, cada uma de 12 meses. Mas se você não tivesse lido o decreto, você já poderia colocar qualquer uma dessas, né? Até porque isso não é igual em todos os municípios. Mas eu queria chamar a atenção uma pegadinha que a banca faz muito com vocês. Eles repetem a mesma frase. Mesma frase. Só que, ó, olha aqui, ó. Se você de repente coloca aqui, ó, essa frase aqui, ó, tem um errinho, ó. O servidor alcançará a estabilidade, ó. Não. Tá vendo? Todas aqui, ó, não. Eles podiam colocar aqui, ó, de 3 fases, cada uma de 12, né? Para tentar iludir você e mudar alguma palavra aqui e deixar 2 alternativas quase parecidas e tirando uma palavrinha, né? Olha só, uma palavrinha você poderia errar. Eu não fui tão maldoso, eu não fiz isso. Mas a banca pode fazer. Gente, e é incrível como as pessoas erram. Porque, primeiro, se a alternativa está aqui, a pessoa já lê de 3 tal, é essa mesmo. Aí já marca aqui, nem lê o resto. E às vezes o nosso cérebro, de tanta gente ler isso aqui, ó, não, né? Tantas vezes, na hora que a gente vê essa frase aqui, ó, a gente, sem querer, vê um não aqui e acaba errando. Então, cuidado, leia com muita atenção, porque as bancas gostam, às vezes, de trocar uma palavrinha. Repete a mesma frase, direto, você cansado, lendo a prova, né? As questões geralmente são assim, extensas, e aí você erraria. Mas aqui a alternativa, tranquilamente, é a alternativa D, de dado, né? 3 anos... 3 anos de estágio probatório, dividido em 3 fases, cada uma de 12 meses, você não pode esquecer isso. Parágrafo 1. Cada período será independente, podendo haver o desligamento em qualquer uma das frases. Importante você ter isso, porque isso às vezes muda de município para município. Então, ó, Sorocaba estabeleceu que cada período é independente e pode haver o desligamento em qualquer uma das fases. Segundo parágrafo, haverá interrupção do estágio probatório de modo a se garantir de fato a avaliação do desempenho profissional do mesmo durante o prazo previsto no caput, quando aqui você tem que, esses incisos vocês têm que saber, né? Por quê, gente? Isso é interrupção do estágio probatório. Estágio probatório corre os 3 anos lá. Mas se acontecer alguma desses itens que nós vamos falar aqui, algum desses incisos, começando aqui com o primeiro, ele é interrompido, tá? Você fica suspenso, né? Fica suspenso até que você volte. Então vamos lá. Primeiro, ocorrer acidente de trabalho reversível enquanto os servidores estiverem em licença ou reabilitação médica. Você estava no seu trabalho, aconteceu um acidente, né? E esse acidente é reversível, tá? Reversível. Você foi descer lá a escada da escola, caiu, quebrou a perna, né? Vai ter que ficar afastado porque teve que fazer cirurgia, enfim. É reversível, né? Você vai voltar. Mas o seu estágio probatório fica parado, né? Ele está interrompido nesse período que você estiver em reabilitação ou em licença, tá bom? 2. Ausentar-se de suas atividades por motivo de auxílio-doença. Outro item, né? Você teve uma doença lá por algum motivo, né? Ficou afastado, seu estágio probatório também fica interrompido, tá? Terceiro, em razão de nomeação para cargo comissionado, cuja área de atuação não seja compatível com a do cargo de origem. Então, gente, não é cargo compatível com o seu. Você entrou lá de professor, de diretor, de vice-diretor, de supervisor,
mas você é uma pessoa competente, você tem uma história, né? Todo mundo te elogia, você é uma pessoa que tem muito conhecimento, formação e tal, você é um cara assim fantástico, uma mulher fantástica, um homem fantástico, e aí o prefeito te chama para ser secretário de assistência social. É um cargo comissionado, a área de atuação não é igual ao teu cargo de origem, né? Vamos combinar. Pode ter até uma ligação ali, né? Mas não é teu cargo de origem. Então, o teu estágio probatório está interrompido, né? Entendeu? É isso aí. 4. Em cumprimento de licença especial nos termos do artigo 105 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Fábio, o que é esse artigo 105? A gente vai ver daqui a pouquinho. É uma licença, né, concedida pelo município. Então, se você tiver essa licença aí de 2 anos, eu vou mostrar o artigo aqui, esse seu estágio probatório também fica interrompido, tá bom? 5. É importante você perceber isso aqui, que tem município que não permite essa licença. Sorocaba permite, no estágio probatório, tá? Tem município que não permite, tem município que permite, aí vai de cada município. 5. Na ocorrência de fatos irregulares que demandem apuração, inclusive na terceira fase, que é a última, né? Está lá, já está quase acabando o estágio probatório, teve um fato irregular, né, demandou uma apuração da administração, interrompe seu estágio probatório, certo? Em razão de não realização de exame médico periódico. Todo funcionário, né, que o item 6, tem que fazer o exame periódico. Se não fez, por algum motivo, você não foi lá fazer, seu estágio probatório está interrompido. É importante vocês saberem esses itens, gente. Então, explicando o artigo 105 que eu falei, é uma licença especial. Artigo 105, esse é no Estatuto do Servidor, tá? Existindo interesse municipal devidamente justificado, comprovado, será concedida ao funcionário licença especial sem remuneração e sem prejuízo das demais vantagens do cargo, até o máximo de 2 anos, permitindo somente uma renovação e pelo mesmo prazo. Quando você está com essa licença aqui do artigo 105, aí o seu estágio probatório está parado. Mas isso existe? Existe. Às vezes a pessoa ganhou uma bolsa no exterior e é muito importante para o município, porque ele vai representar a cidade, né? Ele escreveu lá uma tese, um artigo, foi reconhecido, enfim. Ele é um professor de educação física, foi chamado para algum cargo aí na CBF, para representar o Brasil numa Olimpíada e precisa da licença, enfim. Pode acontecer 1000 coisas aí, tá? E o município de Sorocaba permite isso no estágio probatório. Muitos municípios não permitem, tá? Então, mas atenção que Sorocaba tem essa licença especial. Não acabou ainda. Item 7, inciso 7, em cumprimento de licença, maternidade, adoção e ou paternidade. Então, a professora, a diretora, a supervisora ficou grávida, tem direito à licença maternidade, né? Houve uma adoção, a mesma coisa, a adoção entra no mesmo critério. Paternidade, né? Professor ali foi pai e tal. Vai suspender? Sim, estágio probatório ficará interrompido durante esse período de licença. 8. Em razão de limitação parcial e temporária do exercício das atividades, por motivo de restrição médica estabelecida pela Seção de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional por meio do ambulatório de saúde ocupacional. Aconteceu alguma situação que te limita, né, por um determinado tempo, o exercício das suas atividades. Vamos dar um exemplo contemporâneo, né? Você pegou lá o Covid, então você tem que ficar afastado, né? Hoje está todo mundo, mas vamos supor que numa situação que você pegasse aí um vírus que te afastasse, né? Então, para a segurança dos outros, para a sua segurança, né? Enfim, porque podia ser contagioso, você fica afastado dos seus exercícios, do exercício das suas atividades e, né, obviamente, o seu estágio probatório fica interrompido nesse período. E 9,
em razão do não atendimento ao exposto no parágrafo 4º do artigo 6. Nós já veremos também isso aqui, tá? Aí é mais para frente, nós vamos comentar esse artigo, esse inciso 9. Mas já adianto para vocês que as bancas não gostam de perguntar uma coisa que remete a outra, né? Por exemplo, exposto no artigo, no parágrafo 4º, no artigo 6, as bancas não gostam muito de fazer esse tipo de pergunta, principalmente a VUNESP, porque isso aqui pode, né, demandar aí dúvidas, entendimentos e abrir espaço para recurso. Então, o inciso 9 é pouquíssimo provável que ele caia, mas vamos comentar ele, né? Parágrafo 3. Na hipótese de acumulação legal de cargos públicos, o estágio probatório do servidor será cumprido independentemente em relação a cada um dos cargos em que se é enumerado. Não entendi nada isso aí, gente. Explica isso aí. É assim, gente. Eu sou diretor. Então, estou lá no meu cargo de diretor. Cumpri meu estágio probatório, 3 anos, fui aprovado, bonitinho, legal. Já sou um servidor que tem estabilidade. Aí, eu presto um concurso para professor à noite, né? Vou dar aula à noite. E passei. Eu não preciso cumprir estágio probatório porque eu já sou. Não, é um outro cargo. E você tem que cumprir estágio probatório desse seu novo cargo de professor, tá? Porque você foi aprovado e teve estabilidade para o cargo de diretor. Agora você tem que provar que você tem estabilidade para professor. E se for 2 cargos de professor? Você foi aprovado para aquele cargo de professor. Agora você tem que ser aprovado também no estágio probatório para o outro cargo de professor também. Então, esse parágrafo 3 quer dizer isso. Você tem que cumprir independentemente que se você já é funcionário de Sorocaba, você passar agora nesse concurso, você tem que cumprir o estágio probatório, tá bom? 2, pergunta inventada aqui pelo Instituto Fábio Inácio, né? Que eu fiz essa pergunta baseada em outras provas de outros municípios, adaptando para a lei de Sorocaba e com foco na VUNESP, certo? Carlos, aprovado no concurso público Sorocaba, sempre se mostrou um excelente profissional e muito qualificado. Sendo assim, foi convidado para exercer um cargo em comissão na Secretaria de Assistência Social, fora do seu cargo de origem. De acordo com o decreto 22.120, de 28 de dezembro de 2015, que regulamenta o estágio probatório, olha só, aqui a VUNESP gosta muito de colocar os incisos. Eu não coloquei porque a nossa questão aqui é didática, né, nesse momento. Mas a VUNESP ela vai colocar os incisos ali, perguntar e modificando ou colocando erros nos incisos para que você não saiba, né, tentando ver se você realmente sabe diferenciar o que é certo e o que é errado nos incisos da lei. Então diz lá, o estágio probatório segue normalmente, pois não existe restrição quanto aos cargos em comissão. Lembra? Nós vimos que sim, existe restrição sim, tá? B, o servidor somente deixa de contar o estágio probatório caso tivesse ocorrido um acidente de trabalho. No caso de cargo em comissão, desde que autorizado pelo secretário de Educação, o estágio continua a contar normalmente. Vocês leram isso? Viram isso em algum lugar? Falando que o secretário vai lá, dá uma canetada e está tudo certo? Não, também vocês não viram isso. O estágio probatório será interrompido, pois o servidor foi nomeado para cargo comissionado, cuja área de atuação não é compatível com a do cargo de origem. Bonita essa, hein? Certamente, se você leu a lei, você marcaria C, sem dúvida. Lembra que eu falei? Eu até citei o mesmo exemplo da pergunta, né? Citei o mesmo exemplo aqui, ó, tá? Ato falho meu. Mas alternativa C, né? E a D, neste caso, não existe previsão legal no decreto 22.120? Não, existe sim, né? Previsão legal está lá. Então, qual que você marcaria? O gabarito é a C. C de casa. 3, também fui eu que bolei aqui com base nas outras provas de outros municípios, né? E também pensando na VUNESP. De acordo com o decreto 22 de 2015, que regulamenta o estágio probatório, segundo o artigo 2, parágrafo 2,
haverá interrupção do período de estágio probatório, né, aqui é um H minúsculo, desculpa, de modo a se garantir de fato a avaliação do desempenho profissional do mesmo, durante o prazo previsto, quando, ó, de novo perguntando aqui, da interrupção. Aí ele vai citar aqui, ele podia colocar aqui os incisos também, tá? Eu coloquei os incisos, só que não com o inciso 1, 2, né? Coloquei apenas a citação aqui. Ocorrer acidente de trabalho irreversível enquanto o servidor estiver em licença ou reabilitação médica. Gente, as bancas adoram fazer isso, né? Por isso que eu falo para você, quando a gente estuda muito, a gente começa a pegar as bancas também e falar, quer me enganar, né? Ocorrer acidente de trabalho irreversível? Não, né? Se é irreversível, o cara nunca mais vai voltar para o trabalho, certo? Vai ser aposentado por invalidez. E no caso de estágio probatório, cada município aí tem entendimentos diversos aí sobre isso, juridicamente. Não quero comentar isso aqui, tá? Mas irreversível não, né? Lembra que eu falei reversível? Eles adoram trocar uma palavrinha. E aí, gente, o nosso cérebro às vezes está você está cansado, né? Está nervoso. E aí você, em vez de ler até reversível aqui. Então, cuidado, né? Ó, querendo te pegar aqui, mas você está atento e viu que não é reversível. B. Na ocorrência de fatos irregulares que demandem apuração, exceto na terceira fase. Olha, começa bem, certinho, né? Aí o final é que dá esse erro. Exceto na terceira fase? Não, a lei diz inclusive na terceira fase. Então, gente, cuidado, porque também é outra tática da banca. Coloca o texto correto e no final troca, né? O candidato apressado fala, esse aqui, marca no B e segue a vida. Aí quando vai lá fora comentar com os amigos, fala, nossa, aquela 3 eu marquei a B, né? Aí não é a B, aí você se desespera. Eu não vi o exceto, né? Então, cuidado. C. Em razão de nomeação para cargo comissionado, cuja área de atuação seja compatível com a do cargo de origem. É isso? Olha lá, hein? D. Em razão de limitação parcial e temporária do exercício das atividades, por motivo de restrição médica estabelecido pela seção de segurança do trabalho e saúde ocupacional por meio de ambulatório de saúde ocupacional. Bonita essa. E em cumprimento de licença maternidade e ou paternidade, exceto dos casos de adoção. Opa! Quando tiver exceto, você já abre o olho aí, né? Exceto nos casos de adoção, poxa, adoção, a nossa lei é tão ampla, né? Tão inclusiva, democrática, e a gente excluir logo a adoção, não, né? Aí você ficaria entre a C e a D. E aí, gente, o que você marcaria aqui? Qual é o erro da C? Né? Já denunciei que a letra correta é a D. Gente, se o cargo é compatível ou incompatível com o cargo de origem? Lembra? Já fizemos até uma questão dessa agora há pouco. Então, cuidado, né, com essa troca de palavras. O gabarito aqui é D de dado, ó, tá vendo? É a questão mais robusta aqui também, né? Da questão, até comentei com vocês, da limitação parcial e temporária. Mas cuidado, ó, tá vendo? Troca de palavrinhas, gente. Isso aqui pega muito candidato apressado, porque você lê isso aqui, ó, isso mesmo, em razão, eu vi até uma questão que o professor comentou, você nem viu o que é, não está escrito incompatível, e sim compatível. É uma palavrinha que te pega na curva e você erra a questão. Parágrafo 4. Durante todo o período do estágio probatório, somente poderá ocorrer remoção uma única vez. Guarda isso, gente. Está no estágio probatório, pode ocorrer remoção quantas vezes? Uma, né? A critério da administração, principalmente nos 2 primeiros meses da segunda ou terceira fase, salvo nos casos excepcionais estabelecidos pela Secretaria de Origem, quando a chefia deverá justificar por escrito a remoção que excederá o limite permitido. Veja, é um parágrafo bem complicadinho, né? E às vezes a banca gosta de pegar porque tem muito número, né? Segunda, terceira fase,
pode te complicar aí. Mas a banca também não vai fazer nada de muito maluco para dar espaço para você poder contestar depois, né? Então, olha só, é só prestar atenção aqui, ó. É uma única vez, a critério da administração. Então, seremos estágio probatório, uma vez de remoção. E preferencialmente, ó, não está dizendo exclusivamente, está dizendo preferencialmente nos 2 primeiros meses da segunda ou terceira fase. Então, começou lá a segunda fase de avaliação, que é de quantos meses? 12, né? Lembra? São 3, cada uma com 12 meses. Então, nos 2 primeiros meses lá da sua avaliação, na segunda, você pode ser removido. Ou na terceira, né? Tá? Agora, tem os casos excepcionais que a Secretaria de Origem define, né, e justifica por que está ocorrendo aquela remoção. Tudo bem? Aí colocaram aqui, ó, um parágrafo e colocaram 4A. Compete à chefia informar através de ofício a Secretaria de Administração, seção de avaliação funcional, sobre a remoção do servidor que estiver em estágio probatório para fins de regularização de documento. Então, se você foi removido, né, aí a chefia tem que informar a Secretaria de Administração, que é responsável por essa questão da avaliação do estágio probatório, isso na maior parte das prefeituras, né, para que ela possa marcar lá nos seus registros, inclusive na hora de mandar as fichas de avaliação funcional, ela saber aonde esse funcionário está lotado, certo? Onde ele está inserido ali, em qual escola, qual unidade, ou qual local de trabalho dele, né? A gente fala lotado às vezes, tá? Parágrafo 5. O servidor nomeado em vaga provisória para unidade da Secretaria de Educação escolherá vaga remanescente do primeiro processo de remoção após o seu ingresso e deverá cumprir o período complementar do estágio probatório até o seu final na unidade de fixação de sua vaga, né? É muito comum na educação acontecer mudanças, né? E aí essas mudanças abrem espaços, né? E aqui está falando, ó, ele vai escolher, estava numa vaga provisória, ele vai escolher lá uma vaga remanescente do primeiro processo de remoção. Quem não tem muita vivência no serviço público, e como a gente fala aqui para muitas pessoas, algumas conhecem isso de carteirinha, outras não, por isso que eu enfatizo, né? No serviço público, gente, a gente tem o processo de remoção. Professores, eu quero mudar de lugar, né? Mudei na cidade, eu quero ir para uma escola mais próxima da minha casa, ou eu não estou mais bem nessa escola, eu tive um problema lá, quero mudar, enfim. Então tem o processo de remoção, né, que é a movimentação de funcionários ali, um vai para lá, eu estou numa escola na secretaria tal, e o meu horário está ruim lá, eu abri uma vaga em outro lugar, eu vou pedir remoção, né, então é o pedido de remoção. Então, após o seu ingresso, ele deverá cumprir o período complementar de estágio probatório até o seu final na unidade que ele fixou sua vaga, né? Fixação de sua vaga. A gente fala que é da casa, né? Esse é da casa, fixou vaga lá, a vaga dele é lá, é naquela escola, tá? Bom, vamos lá, parágrafo 5. A alteração de local de trabalho decorrente da escolha de vaga remanescente do processo de remoção prevista no parágrafo 5 aqui, será computada como remoção para os fins previstos no parágrafo 4 desse artigo. Lembra que eu falei que esse parágrafo, um que remete ao outro, que vai para o outro, as bancas não gostam de cobrar, tá? Mas ele remete a esse parágrafo aqui, tá? Lembra? Durante o estágio probatório, somente poderá ocorrer uma remoção uma vez. Então, na verdade, ele só reafirma isso aqui, né, com relação à remoção de vaga provisória para uma vaga remanescente, tá bom? Mas dificilmente vai aparecer na sua prova. 5B. Na impossibilidade de atendimento ao parágrafo 5, devido à inexistência de vaga remanescente do primeiro processo de remoção após o ingresso,
o servidor deverá cumprir seu período de estágio probatório em lotação provisória até a fixação de sua lotação. Então, assim, não tem vaga, não existe uma vaga ali remanescente, não existe. Então, ele continua cumprindo, né, o seu estágio probatório na sua lotação provisória até fixar a sua lotação, que a gente chama de, poderia, entre aspas, definitiva, né? Nada é definitivo, né? Mas aquela lotação fixa e não provisória, tá bom? Sexto parágrafo, né? O servidor integrante da CIPA. Ih, gente, aqui, o que é a CIPA? Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Toda prefeitura, empresa, né, que tem um determinado número de funcionários, ela tem que ter a CIPA. Né? A CIPA é eleita, existe uma eleição para a CIPA, as pessoas se candidatam, os funcionários votam, e essa Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, ela faz uma série de regulamentações importantes, ela segue algumas normas estabelecidas aí em lei, né, só para explicar para vocês. Então, por exemplo, nesse tempo de pandemia, a CIPA, né, ela vai ver lá se está todo mundo cumprindo os requisitos. No caso das escolas não, porque nós estamos todos em trabalho remoto. Mas vamos supor, né, que a gente está numa situação lá, ela vai ver as questões de segurança, se os EPIs estão ok, né, se os funcionários não estão tendo algum problema aí com relação a acidente. Então a CIPA é responsável por isso, tá? Então, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes que tiver sua avaliação de desempenho opinando por sua inadequação ao serviço público terá sua contagem de tempos para fins de estágio probatório interrompida a partir da conclusão da CAESP, né, que é essa comissão que verifica o estágio probatório. Nós vamos falar dela aqui para frente, né? Chama CAESP, tá? Por 12 meses após o final do mandato, assegurando-lhe estabilidade provisória neste período, tá? Então vamos entender, gente, isso aqui. Quem vai para a CIPA garante ali uma certa estabilidade, tá? Durante um tempo, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, você garante ali uma certa estabilidade, tá? Isso é garantido por lei aos integrantes da CIPA. Né? Por exemplo, na iniciativa privada, quem é CLT, ele não pode ser mandado embora quando ele faz parte da CIPA. Se ele está lá na CIPA, ele não pode ser demitido. Tá? No poder público é diferente, obviamente, né? Mas ele ganha uma estabilidade provisória durante esse período, tá? Mesmo que a gente tenha uma avaliação pela inadequação ao serviço público. Tudo bem, gente? Deu para entender? CLT é um pouco diferente, porque a CLT, né, você pode mandar embora. No serviço público não é assim. Para você ser mandado embora, existe todo um regramento, né, que também nós vamos estar falando sobre isso. 7. Parágrafo 7. Os servidores em estágio probatórios nomeados e designados em funções gratificadas em cargos de comissão. O que é a função gratificada? É o FG. É um cargo de chefia, né? Cargo de chefia, você pode ter lá as chefias, chefe do ensino fundamental, chefe da educação infantil, enfim, cada prefeitura tem vários cargos aí de função gratificada. E cargos em comissão deverão apresentar o atestado de compatibilidade das atribuições do cargo comissionado com a do seu cargo de origem nos termos do anexo 3, que é um anexo para você fazer isso, mostrando que você tem compatibilidade com aquele cargo comissionado, certo? Tipo, você não pode, né, por exemplo, tem um cargo em comissão na saúde lá, uma chefia, e você, professor, não tem nada a ver com aquele cargo, né? Então precisa ter esse atestado de compatibilidade, certo? Parágrafo 8.
Para fins de interrupção do estágio probatório, nos termos do inciso 5 do parágrafo 2, será considerado o período compreendido entre as datas de instauração e encerramento do processo administrativo. Aqui a gente já está falando de uma parte administrativa. Vamos supor que o servidor cometeu alguma falha grave, né? Um roubo, roubou, desviou dinheiro, sei lá, fez alguma coisa. É aberto um processo administrativo contra ele, né? E esse processo é instaurado, né? E aí o servidor tem direito à ampla defesa, essas coisas todas, tá? Mas olha só, período compreendido entre a data da instalação e do encerramento do procedimento pela autoridade competente responsável pelo servidor, com imediata comunicação à Secretaria da Administração, seção da avaliação funcional para fins de interrupção, né? Então tem que abrir esse processo administrativo e tal, o servidor vai ter direito de se defender, né? Isso é regra, né? Em todas as administrações públicas você tem o direito à plena defesa, e aí isso tem que ser comunicado à Secretaria de Administração, à seção de avaliação funcional. Parágrafo 9, aqui é um parágrafo que você da educação não deve nem se preocupar, porque ele fala sobre Guarda Civil Municipal, então na sua prova não vai cair isso, a banca não é doida de colocar uma questão dessa para você, porque você é da educação, tá? Mas eu coloquei aqui só para vocês verem que existe aqui, né, o estágio probatório, na verdade, abarca aí várias carreiras, né? Todas as carreiras do serviço público, e aqui tem um parágrafo especial para a Guarda Civil Municipal de Sorocaba, mas esse eu nem perderia meu tempo aqui, tá? Aí o parágrafo 10 diz o seguinte: quando da interrupção do estágio probatório, a Secretaria de Administração, por meio da seção de avaliação funcional, procederá à comunicação ao servidor. Gente, interromper o seu estágio probatório, você tem que ser comunicado, tá? Você tem que receber um comunicado dizendo assim, ó, seu estágio probatório está interrompido. Se isso não ocorrer, você já pode questionar a administração. Falar, ó, não fui comunicado, interromperam meu estágio, mas eu não recebi nada, não estou nem sabendo, né? Então, cuidado, né? Isso é uma das formas de se defender, às vezes, as prefeituras que têm procedimentos e acabam errando no procedimento. Então, tem que comunicar ao servidor. 10º parágrafo, só que aí colocaram A, né? 10º parágrafo, letra A. Secretaria da Administração, por meio da seção de avaliação funcional, comunicará à chefia e ao servidor, ó, ao chefe dele e a ele, a ocorrência de interrupção da contagem do período de estágio probatório e a data em que a contagem será retomada nas situações previstas no parágrafo 2, que nós vimos lá atrás, deste decreto, tá? Então, é importante você ter a ideia aqui. Se cair pergunta, vai cair sobre essa questão de comunicar. Precisa comunicar ao chefe e ao servidor. Esse detalhe é importante você saber. Tem que comunicar ao chefe e ao servidor da interrupção da contagem do estágio probatório. Tudo bem, gente? Vamos parar aqui hoje, né? Nós vamos continuar eu dividi, porque senão fica muito longo o vídeo, tá? Mas é importante você estar atento e você pegar a lei. Se você quiser adquirir nosso material lá que já está com a lei separada, organizada, é só você ir lá no nosso link aí que eu vou colocar nos comentários. Tá bom, gente? Obrigado, até uma próxima aula.